Aqui estamos. E eu queria iniciar dizendo que João está errado. Não o João, seu vizinho, a pessoa, todos nós conhecemos um João, né? Mas o João do Apocalipse. O João do Apocalipse fala em 7 anjos, em 7 trombetas, alguma coisa assim. Há tempo que eu não leio o Apocalipse, até porque não é preciso ler, já vivemos um Apocalipse. Mas ele esquece de falar do 8º anjo do Apocalipse, e é dele que nós falaremos hoje. O nome dele é Mike Davis. Isso mesmo, hoje nós faremos a primeira conversa sobre um autor e sobre os livros de um autor, né? E isso é importante porque esses autores são compreendidos aqui como antídotos para entender esse mundo. E o primeiro deles não poderia ser outro que não Mike Davis. Não vou me deter aqui, como já avisei, como já falei, sobre detalhes biográficos, né? Só vou falar do Mike Davis e de alguns livros que foram importantes e que, ao meu juízo, são os melhores livros do Mike Davis. Então, o Mike Davis é um autor muito interessante. Ele tem 2 características que eu acho que são básicas e muito importantes, que colocam o Mike Davis naquela linha, sabe, entre política, entre um autor que escreve sobre política, entre um intelectual público, entre um intelectual militante e um intelectual com arguta análise sobre o mundo e sobre os temas, né? Então essa é a primeira característica dele, a visão de totalidade, né, das obras do Mike Davis. Ali você não vê política separada de ecologia, ecologia separada de economia ou economia separada de política, e tudo em meio à luta de classes, né? Então isso está muito claro na obra do Davis, essa visão de totalidade, né? Então essa é a primeira característica. A segunda característica da obra do Mike Davis, que deriva dessa, é a estrutura narrativa. E isso é o que mais impressiona. O Mike Davis não escreve livros conceituais. Vamos combinar que aquele autor chato que inicia um texto assim, é isso, isso e isso, aí depois vai lá para o empírico, depois vai explicar a realidade. Não, o Mike Davis parte do mundo concreto, parte, como ele mesmo fala em um dos livros que a gente vai comentar aqui, parte de toda uma merda que existe no mundo, e a partir dela ele constrói a sua leitura. E nesse sentido, a sua narrativa é extremamente atraente. São textos bem escritos, recheados de metáforas, hipérboles. As ironias abundam no texto do Mike Davis. Por isso, ele é um autor imprescindível para entender a sociedade contemporânea, e ele é um verdadeiro antídoto para combater os zumbis que aí estão, né? Então, o Mike Davis tem muitos livros, né? Mais de uma dezena, duas dezenas de livros, e eu falarei aqui rapidamente sobre 3 livros, né? Mas é óbvio, A Cidade de Quartos é um livro excepcional. Ele tem alguns livros publicados pela Boitempo, que aliás é uma editora excelente, né? O que tiver a referência da Boitempo a gente pode ler com muita tranquilidade. Mas eu queria falar de 3 livros que eu considero muito interessantes para a análise da cidade e para o mundo de hoje, né? O primeiro deles, rapidamente, é uma ironia, que é o livro O Monstro Bate à Nossa Porta, que ele faz análise da gripe aviária. Esse livro é muito interessante porque aqui o Mike Davis, ele é quase um profeta nesse sentido. Ele relaciona a evolução dos transportes, o modelo de urbanização e a precariedade da habitação em relação à circulação veloz de um vírus em uma escala que a gente não conhecia, né? Então aqui tudo que é sólido de fato desmancha no ar. Então o Mike Davis aqui, ele tem uma série de reflexões que ilustram muito bem o significado da Covid hoje, por exemplo, né? Então ele estava aqui, ele é um relato muito poderoso de como a nossa ecologia responde a nós mesmos, não ao outro. Essa é uma questão interessante na visão, vamos por assim dizer, da ecologia do Mike Davis. Isso, portanto, como uma apresentação rápida, nos faz passar para o segundo livro, que eu acho que é um dos melhores livros do Mike Davis, que é um livro chamado Ecologia do Medo. Nesse livro, esse livro é fundamental, é um livro denso, que ele fala sobre Los Angeles, que é a cidade, né, que ele conhece bem, ele vive na Califórnia, não é?
E esse livro é muito interessante, por quê? Porque, ao meu juízo, aqueles conceitos da escola de Chicago, de adaptação, competição, sucessão, aqueles conceitos ali que foram incorporados na ecologia urbana, para quem conhece de teoria urbana sabe disso, a ideia de você implementar, de você transportar conceitos da ecologia para a ecologia urbana, porque a cidade seria um ambiente ecológico. Mas, ironicamente, eu acho que o Mike Davis trata esses conceitos no livro dele. Né? Ele não trata assim, isso é sucessão, isso é isso. Não, não, não. Ele faz como, ao meu juízo? Ele coloca o homem nessa escala, não no topo da pirâmide, mas ele coloca o homem na luta com o meio ambiente. E aí a narrativa dele é muito interessante. Né? O homem não está no topo da pirâmide, né? Vamos dizer, darwiniana na cidade. E o estudo dele é muito, muito, muito interessante. E ele mostra ali como as cidades ali da Califórnia, ele vai falar ali, vai falar dos incêndios, ele vai falar, tem um capítulo, 2 capítulos fantásticos. Um é o Comedores de Carne Humana da Sierra Madre. E aí ele vai falar como o desmantelamento dos sistemas ecológicos, né? Aí ele vai falar de abelhas, leões da montanha, esquilos. Ele vai falar de toda a desconstrução de uma ideia encaixada, por exemplo, de ecologia. E ali ele coloca o quê? Fundamentalmente o conflito. Ele coloca fundamentalmente a impossibilidade do equilíbrio, dado o padrão de urbanização. O que o Mike Davis coloca com muita clareza, e ele destrói essa percepção romântica de que existe na grande cidade uma socialização dos riscos. Não há socialização dos riscos. Os riscos estão ali, eles fazem parte da natureza, né? da natureza e da construção da própria cidade. Então esse livro é fantástico. Ele fala como os desastres são fabricados. Os capítulos que ele fala dos incêndios são excelentes, são formidáveis. E tem um outro capítulo que também é muito bom, que se chama A Destruição Literária de Los Angeles. E aí é muito interessante como ele narra a forma como os filmes destroem Los Angeles. Né? Então tudo quanto é desgraça ocorre em Los Angeles. Né? Não satisfeito, The Walking Dead estava em uma costa, então ele foi lá para outra costa. Né? Criaram o Fear the Walking Dead, que vai nascer ali na área de Los Angeles e tudo mais. Mas esse livro é fundamental. E o terceiro livro, e talvez o livro mais conhecido, seja O Planeta Favela. E ali ele constrói uma generalização, livro do início dos anos 2000, é preciso a gente localizar isso, ele constrói uma generalização com base em uma abundância de dados sobre o significado da favela. Né? E ali, meu irmão, não tem erro. Os relatos que ele traz, por exemplo, ele traz uma narrativa que vem do que ele chama de climatério, né? A gente sabe o que significa climatério. Ele fala de como isso é gestado, fala de uma possibilidade de generalização das favelas, fala do Estado, dos conflitos, das ilusões liberais do que a gente pode chamar de autoajuda ou construa você mesmo, e fala da infraestrutura. Né? É um capítulo belíssimo, da história urbana, o Planeta Favela. Eu aconselho, inclusive, a que as pessoas interessadas leiam, por exemplo, o prefácio da Hermínia Maricato, que é um prefácio muito inteligente e crítico. Mas a Hermínia Maricato está falando a partir de uma experiência, e isso é muito interessante, né? Porque ela observa o Mike Davis com uma pouca reticência, no sentido de imaginar que ele tem uma visão muito cética da cidade. Mas ela está falando de um período em que a gente tinha uma experiência urbana, vamos imaginar, ali a partir de 2003, que é muito diferente da experiência urbana de hoje. Então, olhando o Davis nos olhos de hoje, nós vamos perceber que ele não é muito cético. Se você observar o que falta ali nesse Planeta Favela, por incrível que pareça, é uma leitura da habitação nos Estados Unidos. E eu acho que isso que é a principal carência. Né? E aí ele poderia encontrar... Tem muito fermento aí para falar sobre isso. Né? Os sem-teto, os trailers, ocupações de cinemas, as tent cities e tudo mais. Né? Mas o Mike Davis é um autor que merece ser lido. Eu diria que é um bom momento de começar
travar conhecimento com o Mike Davis seja esse. E por final, há uma série de pessoas que acham que o Mike Davis tem uma visão muito cética da cidade. Por exemplo, que ele acompanha a tradição do Mumford, que sempre fala em necrópole e tudo mais, que teme a grande cidade. Eu não acho isso. Eu acho que o Mike Davis coloca a cidade no lugar dela. O Mike Davis é como uma pessoa que gosta muito de outra, mas que enxerga os seus defeitos. Eu acho que o Mike Davis é esse tipo de pessoa. Ele gosta, e aí o gosto é muito maior, porque ele reconhece os defeitos da cidade, né? Ele reconhece todos os defeitos, ele luta contra esses defeitos, mas eu acho que ele ainda é um apaixonado pela cidade. No fundo, o Mike Davis é como aqueles personagens das séries apocalípticas que chegam à frente de todo mundo e começam a denunciar o que essa merda toda vai dar, o que o mundo inteiro vai virar. E no fundo, eu acho que o Mike Davis está certo. Então leiam o Mike Davis, é um antídoto para interpretar o mundo atual, e em outro momento a gente conversa sobre ele, porque ele é muito maior que isso aqui. Abraço e em frente.